E aí, pessoal, voltando para fazer mais uma questão do Enem 2019, é o caderno amarelo, questão 117, diz o seguinte: slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades das fitas são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo a menos 2, né? Desculpa, 10 metros vezes segundo a menos 2, que é a mesma coisa do que 10 metros por segundo ao quadrado, que o cosseno de 10 é 0,98 e o seno 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma dessas árvores por causa da presença do atleta? Então, vamos anotar os dados, né? A primeira coisa que a gente faz é sempre anotar os dados que o problema informou. Então, a massa é igual a 80 quilogramas, tá? O ângulo que ele está falando é esse ângulo aqui, tá bom? E ele diz que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou colocar diferente nesse formato, né? É só a maneira de escrever que é diferente, porque tá falando a mesma coisa, tá? Lembra que o menos 2 no expoente, né? O sinal negativo no expoente, diz que esse valor ele deveria estar na outra posição. Então, nesse caso, está no numerador, ele deveria estar no denominador, tá bom? E aí, o que a gente tem, então? A gente tem que analisar quais são as forças, né, que estão atuando nesse sistema. Então, eu vou analisar quais são as forças que estão atuando, né, nesse ponto central aqui, já que ele fala, né, que nesse ponto, esse ponto é na parte do meio, quando está no meio da fita. Então, nesse ponto, eu vou ter para baixo, entre aspas, né, em direção ao centro da Terra, a força peso, que é a força, né, da pessoa que está praticando o esporte, né? E eu vou ter inclinado aqui a força de tração T, né? Do lado direito por causa da árvore da direita, e a outra também é T, já que é a mesma corda, né? Mesmo fio. E aí eu vou fazer aqui, tentar desenhar, que a minha tendinite não está permitindo muito, um eixo de coordenadas cartesianas, né? E aí eu vou conseguir identificar que a componente vertical da tração vai equilibrar com o peso, mas eu preciso contabilizar as duas, né? Então, analisando lá o ângulo que vem dessa região aqui, né? Aquele teorema, acho que é de Tales que fala, né? Das duas paralelas cortadas por uma transversal, não, uma reta transversal era perpendicular. Cortado por uma reta, aí tem aquela questão dos ângulos opostos. Lembra disso? Se não lembra, tem que revisar. Você vai identificar que o ângulo de 10 graus está aqui, ó. Tá? O ângulo de 10 graus está aqui e aqui. Então, como é que eu posso garantir, né, que existe aí a sustentação? Que esse peso não é maior do que o que a corda suporta, né? Então, eu vou pegar a componente vertical da tração do lado direito e a componente vertical da tração do lado esquerdo. E isso tem que ser igual ao peso. Então, 2T
Aí a componente vertical, ela vai ser T seno de 10. Por que seno? Porque está separado. Olha aí a dica. Quando o ângulo, e essa análise de onde está o ângulo é muito importante. Se você não sabe isso, tem que revisar, tá? Que assim você vai identificar. Se o ângulo está colado com, né, a projeção e o vetor estão colados um com o outro e tem, pelo ângulo, eu tenho cosseno. Agora, se está separado, como aqui, né, que o y, a projeção y está separada do ângulo de 10 graus, então eu tenho que utilizar seno. Então, duas vezes a tração seno de 10 graus, porque é a tração da direita e da esquerda, tem que ser igual ao peso. E aí, agora é só substituir, para eu poder achar o t, né? Então, o t vai ser igual a m, que é 80, vezes a gravidade, que é 10, sobre 2, vezes o seno de 10, que é 0,17. Gente, desculpa a letra, tá legível pelo menos, né? Minha tendinite tá super atacada. E aí, isso aqui vai dar aproximadamente 2,4 vezes 10 ao cubo newtons, tá? Então, por exemplo, essa questão, ela não é uma questão que pede no enunciado para que a resposta seja colocada em notação científica, mas no problema, né, na múltipla escolha, ele só coloca os valores em notação científica, tá? Se você tem dúvida em notação científica, vai lá no meu Instagram, tá? Aqui, ó, @prof.biancamargato. Tem uma aula sobre notação científica, tem uma aula sobre ordem de grandeza, tá? Tá lá nos meus destaques, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e vamos lá, rumo à sua aprovação. Vamos juntos, rumo à sua aprovação.